Salve, time! Hoje o setup tá um pouco diferente porque eu pretendi usar a iluminação natural que vem da minha janela. Só que tá chovendo, então são 3 da tarde e tá à noite. No vídeo de hoje eu quis trazer um assunto que é um pouco mais abstrato na fotografia, que é a composição. Caso você já tenha ouvido falar sobre composição, você saberia que existem muitas regras de composição e coisas do gênero. E então eu quero falar um pouco disso, falar um pouco de dicas e coisas que envolvem essa questão da fotografia que não é necessariamente tão técnica. Quer dizer, se é uma regra, será que é considerado técnico? Enfim, primeiramente, o que é composição? A fotografia nada mais é do que um modo de comunicação, então o que ela tá tentando fazer é transmitir uma ideia ou uma mensagem ou alguma coisa assim. O que faz uma foto ser uma foto é a história que ela conta, e a composição é uma ferramenta para ajudar a transmitir essa mensagem. Então, a composição é um elemento da fotografia que tem como intuito, tipo, trazer um balanço e uma harmonia nessa foto que ajudem você a transmitir a ideia que você quer com a foto que você tá tirando. E isso basicamente vai ajudar os espectadores, as pessoas que estão vendo a sua foto, a entenderem qual que é a mensagem que você quer transmitir com essa fotografia. Então, quando você tem noção dessas regras e princípios da composição, isso vai te ajudar a contar a história que você quer contar. Então, só um exemplo bem rápido, só pra vocês terem uma noçãozinha, antes de eu realmente adentrar todas as regras e dicas e coisas do gênero. Então, por exemplo, vamos assumir que eu tô tirando uma foto, eu tô tirando um retrato, e nesse retrato eu quero contar a história dessa pessoa. A composição que você escolher vai te ajudar a contar histórias diferentes em relação ao que você está compondo dentro da sua imagem. Então, por exemplo, se eu adiciono bastante do fundo e do contexto de onde essa foto está sendo tirada, talvez eu queira contar a história dessa pessoa em relação a onde ela tá e qual que é o contexto dessa imagem. Mas se eu tiro uma foto bem mais fechada, a história que estaria sendo contada talvez fosse mais focado na pessoa em si do que o contexto de onde ela tá. Então a composição vai ajudar você a transmitir melhor a ideia que você quer em relação às fotos que você tá fazendo. Quando eu fiz o meu primeiro curso de fotografia lá em 2010, ou seja, na hora dos meus 15 anos, a minha professora, ela sempre pegava no pé da gente em relação à composição. A gente, claro, aprendeu o básico da fotografia, então a questão do modo manual, ISO, abertura, velocidade, todas essas coisas, mas a grande maioria das aulas práticas eram feitas no estúdio, então foto com modelos ou fotos de objetos, mas tudo num ambiente onde a iluminação era controlada. A grande questão dessas aulas práticas no estúdio é que, como o ambiente era uma iluminação controlada, a gente não tinha necessariamente que pensar tanto nessa questão, e o importante era a gente prestar atenção na composição das fotos que a gente estava fazendo. Também vale ressaltar que a gente estava fazendo todas essas fotos analógicas, então tinha um número limitado de fotos que cada aluno poderia fazer, então realmente era importante a gente parar e pensar, compor a foto bonitinho, diferente de só, tipo, tirar várias fotos e ver no que dava. E a gente revelava todas essas fotos, e na aula seguinte a gente levava as fotos impressas para a professora olhar, e ela tirava um tempo para olhar as fotos de todos os alunos e rabiscar em cima de todas as fotos, para fazer comentários sobre a questão da composição e coisas para melhorar e coisas para se pensar, coisas que estavam boas. E eu acho que isso ajudou muito a, tipo, dali pra frente sempre prestar muita atenção na questão da composição, porque, assim, na minha opinião, é a coisa que é mais importante na fotografia. E, inclusive, eu tenho todas essas fotos ainda. Eu vou mostrar algumas fotos pra vocês terem uma ideia do que estava acontecendo. Como essa professora, ela era especializada em fotografia de moda, ela pensava muito também nas fotos em relação a uma impressão numa revista. Então, isso também era uma coisa que ela trazia bastante. Então, por exemplo, eu tirei essa foto. E ela sempre comentava, tipo, isso aqui você pegou o fim do fundo infinito, a foto que seria o corte bem no meio, onde seria a dobra da revista. Mesma coisa sobre a questão do espaço sobrando em cima da cabeça. Mais uma vez, uma foto onde eu peguei o fim do fundo infinito. Enfim, todas essas coisas serviram de prática e coisas pra gente ir prestando atenção para as próximas vezes que a gente fosse fazer fotos. Enfim, ela sempre ia comentando todas as fotos que a gente fazia, pra gente ir prestando atenção nessa questão da composição. E o que são essas regras de composição? Essas regras são coisas que vão te ajudar a tentar encontrar aquele, tipo, balanço e harmonia da foto que vai ajudar a transmitir a mensagem que você quer para as pessoas que estão vendo a sua foto. Então, existem regras
que na verdade são mais tipo guias e sugestões para te ajudar na hora de compor fotos. Mas fotografia é arte e arte não tem regras, então você faz o que você quiser. Porém, se você é um iniciante ou se você não faz ideia do que você está fazendo e as suas fotos sempre saem zoadas, são boas coisas para se pensar a próxima vez se for sair para tirar fotos. E claro, existem inúmeras regras, e umas até que é tipo Fibonacci, os caralho a 4, que assim... Calma. A primeira regra que eu vou falar é a questão do vertical e o horizontal. Parece uma coisa muito óbvia, que é a orientação da sua foto. Então você pode fazer horizontal, vertical. O horizontal, ele é o que o olho tá acostumado a ver, então tem um pouco essa questão da gente processar essa foto sabendo disso. E eu acho que a questão do vertical ajuda um pouco a trazer o foco pro objeto que tá sendo fotografado. Você pode ir testando enquanto você tá fazendo uma foto, às vezes você tá fazendo foto na horizontal e quando você vira na vertical você vê que isso já resolve seus problemas e ajuda um pouco a balancear os elementos da foto de uma maneira um pouco mais harmônica, que faz sentido. Enfim, ir testando e vendo como os elementos da foto conversam entre si. A segunda regra que eu vou falar é a regra mais famosa que existe no mundo das regras, que todo mundo sabe, que é a regra dos terços. A regra dos terços, a ideia dela é que você vai dividir o seu quadro em 9 partes iguais. A ideia dessa regra é basicamente você colocar pontos de importância aonde as linhas se encontram. Ou também usar as linhas guias para fazer algum tipo de divisão na foto. Então você tem o céu e o mar, você divide tipo 1/3 céu, 2/3 mar, ou 1/3 mar, 2/3 céus, coisas assim. E basicamente você vai usar essa regra para te ajudar a encontrar os balanços e os contrastes da foto de maneira que você acha que vai ficar bom. Essa regra, assim, pessoalmente, atualmente, eu faço ela sem pensar, porque eu acho que você vai acabar vendo depois de um tempo que você vai acabar fazendo alguma dessas coisas naturalmente, assim, à medida que você for tirando fotos. Esse próximo ponto é a questão dos ângulos das fotos. Eu acho que isso é muito importante e não sei se é muito falado ou não, mas assim, acho que tem uma força muito grande nessa questão, porque eu acho que mais do que qualquer outra coisa, ele é o que mais ajuda você a contar a história que você tá tentando contar quando você tá tirando uma foto. Então, esses diferentes ângulos, quando você faz uso deles, eles dão sensações diferentes, dependendo do ponto de vista que essa foto está sendo tirada. Então, por exemplo, se você tira uma foto mais de cima, é como se o espectador tivesse uma vista privilegiada, assim, da cena que tá acontecendo, um quê de, tipo, Deus, assim, olhando de cima pra baixo, e isso tira o espectador do meio da cena. Então, é como se ele não tivesse lá no meio da cena, ele estivesse olhando de cima mesmo. Mas a partir do momento que você tira a foto na altura do olho da situação que tá acontecendo, então, como uma pessoa normal, né, lá no meio de todo mundo, isso traz o espectador a ter as sensações que ele faz parte da cena e tá experienciando tudo aquilo que tá acontecendo naquela foto. E aí, uma foto tirada de baixo faz com que o objeto ou a pessoa ou a coisa que tá sendo fotografada tenha uma sensação de poder, assim, é dominante. Então dá pra ver só de você mexer o ângulo que você tá tirando a foto, da altura que você tá tirando a foto, já muda muito como que as pessoas veem a foto que você tá tirando. Ainda sobre ângulo, não sei se é bem ângulo, né? Sei lá. Enfim, uma foto mais de perto, assim, um close, dá muito mais a ideia de intimidade, faz o seu objeto ser bem mais a história que está sendo contada, em contraste com alguma foto, por exemplo, de alguém de longe, onde aparece muito mais o fundo e o contexto do lugar que está sendo fotografado. Essa foto mais de longe traria esse contexto onde isso ajuda você a contar a sua história. Então, se isso é importante, trazer essa questão do contexto, é importante fazer uso disso. Enfim, tirar foto é você ir testando, assim. O ideal é sempre você ir se mexendo, não só ficar tirando foto, tipo, em pé. Você, tipo, agachar ou subir num lugar, você vai ver como pontos de vista diferentes vão trazer fotos diferentes. Enfim, tudo isso é importante na hora de você pensar em composição de fotos. Eu vou falar um pouco de simetria. Simetria é muito visualmente estético, assim, tipo, chama muita atenção, porque traz muito essa questão da harmonia e do balanço, e os seres humanos gostam. A próxima regra que eu vou falar chama moldura, não sei se esse é o nome, não sei se é assim que as pessoas chamam, mas basicamente é quando você usa as molduras naturais do mundo para emoldurar a sua foto. Então, por exemplo, usar plantas, natureza ou um arco de uma arquitetura, coisas do gênero, e isso vai ajudar você a trazer o foco no objeto que você está fotografando e enquadrar
as suas fotos pensando nisso. Isso é só mais um jeito de trazer foco pra questão principal que você tá fotografando e ao mesmo tempo dar um pouco de contexto de onde a gente tá, o que tá acontecendo, enfim. A última regra que eu vou falar antes de passar para as dicas gerais é o minimalismo. Amo/sou. A ideia do minimalismo é basicamente fazer uso de uma extrema simplicidade. Então, quanto dessa história você consegue contar com menos elementos na sua foto? Aquela ideia do menos é mais. O grande que dessa foto é saber fazer uso dos espaços negativos e ao mesmo tempo o impacto que o seu objeto tem em relação a esses espaços negativos. Então, talvez isolar o seu objeto de uma maneira que faça sentido na composição. E também tem uma coisa muito grande dessa questão dos contrastes, tipo vazio com objeto, pretos e brancos, luz e sombra, enfim, vários tipos de contraste. Essa é a questão do minimalismo. Essas são todas as regras que eu planejava trazer hoje, mas eu também quero dar dicas gerais que são extremamente importantes, que são as coisas que eu aprendi lá em 2010 com aquela minha professora que eu falei. Primeiramente, alinha o horizonte das fotos. Não sei, eu tenho toque, eu sei que tem uma galera que gosta de fazer umas fotos artísticas com o horizonte todo torto. Eu não gosto. E a segunda dica, que é extremamente importante, é prestar atenção nas bordas das suas fotos. Então, tipo, você tem uma foto que tem um negocinho entrando pra dentro, tenta cortar isso fora, deixar todas as bordas o mais limpo possível em relação ao que faz sentido com a foto. Você tá tirando foto de retrato, não cortar pé, não cortar mão, tentar não cortar diretamente nas juntas, cortar talvez um pouco abaixo, um pouco acima, porque cortar diretamente nas juntas ou cortar pés e mãos parece que as pessoas não têm o resto dos membros do corpo. Prestar atenção também à direção que a pessoa da foto tá olhando e onde essa foto termina. Então, para quem olha uma foto, é melhor de ver quando tem alguém olhando para uma foto e ainda tem um espaço que ela tá olhando do que ela tá olhando diretamente aonde a foto acaba. Isso chama look room, então o espaço que tem do olhar. Então, legal prestar atenção nessas coisas. E aí também tem uma questão que chama headroom, que é o que eu não estou fazendo nesse vídeo, porque eu estou cortando a minha cabeça fora. Que as pessoas falam que você tem que prestar atenção também nessa questão do balanço, de onde a cabeça das pessoas acabam. Enfim, lembrando que tudo isso são dicas e sugestões, mas obviamente você faz o que você quiser e o que fizer sentido no momento. Eu já quebrei essas regras milhões de vezes, muitos fotógrafos famosos já quebraram essas regras milhões de vezes, mas isso é mais uma sugestão para se você está começando e você quer encontrar algum jeito de fazer as coisas fazerem mais sentido. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tipo de vídeo que é um pouco mais lúdico. E se tiverem alguma dúvida ou sugestões ou coisas que quiserem, me avisem. E é isso. Tchau.